Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é economia. Quais são os rumos da economia em 2025? Será que estamos no caminho certo ou apenas assistindo uma série de decisões equivocadas? Para responder essas e outras perguntas, temos aqui no Conexão os economistas Jonathan Camargo e Eduardo Cavendish. Jonathan, Cavendish, sejam bem-vindos. Quando a gente fala de economia, existe uma grande quantidade de dados, de indicadores, e é muito difícil para o cidadão comum, para o leigo, entender, compreender, saber quais dessas informações são relevantes, quais não são. Então, eu vou perguntar para vocês, em uma linguagem que todo mundo possa entender, como está a economia brasileira e para onde é que nós estamos indo? Bom, Mota, Jonathan, tudo bom, Mota? Eu tive aqui não faz muito tempo, faz uns 2 meses, e naquele momento a gente teve uma bancada aqui e traçou algumas coisas do que poderiam vir a acontecer, né, que infelizmente era uma piora do quadro econômico, e é o que a gente está enxergando. Se você olhar a economia real, os dados do PIB, você não vai enxergar isso ainda. Você vai ver um PIB que ainda está indo bem, saiu até dados recentes que mostraram um PIB que vai bem. Você vê desemprego baixo, mas você começa a ver fissuras, principalmente nos mercados financeiros, que vivem de expectativas, né? Então esperam que haja uma piora à frente. Quando você vê, por exemplo, os juros futuros, né, que é o que define o custo do dinheiro, que sobem rapidamente e vem subindo fortemente nos últimos meses, e hoje está em patamar que já começa a sinalizar até que o Brasil é um país em vias de ter grandes problemas. Quando você olha, quando o mercado olha isso, o que o preço diz hoje é isso, né? E são todos problemas evitáveis, são problemas que são criados pelo governo, que não precisavam existir necessariamente. Você poderia driblar isso com um pouco mais de, nem muito, mas um pouco mais de sossego nas despesas, uma redução, não são grandes coisas que precisam ser feitas. Então, infelizmente, hoje a gente está trilhando esse caminho. Você ainda não enxerga nada na economia real, como eu falei, mas os mercados já apontam que as coisas vão piorar. Fazendo um paralelo, seria mais ou menos o que a gente viu lá em 13, 14 com a Dilma, em que as coisas ainda aparentavam estar bem, a economia bem, e o mercado já começava a sinalizar que viriam problemas pela frente, e depois a gente teve a maior recessão da história brasileira, pelo menos do Brasil moderno, que foi lá aqueles anos do impeachment da Dilma, e que a recessão já estava contratada, o mercado já sinalizava, né? Então hoje a gente está nesse momento, que é um momento delicado. Jonathan. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, por estar aqui, Roberto. Complementando um pouco o que o Cavendish falou, quando a gente olha e destrincha esse PIB, ele tem algumas coisas que são relevantes, né? Algumas delas, por exemplo, quando a gente olha para os gastos da família, que é o que tem puxado esse PIB recentemente, ele tem sido maior por conta de um governo que vem colocando dinheiro na economia para as famílias. Se a gente olha pelo outro lado, que é considerado o crescimento de PIB de longo prazo, né? Ou seja, ativo de capital fixo, bens e maquinários que vão fazer que a gente aumente a produtividade, ele vem diminuindo. Então, sim, nós temos um PIB maior, mas quando a gente olha com mais profundidade, a gente passa a olhar isso com preocupação, porque o consumo das famílias ele não é sustentável no longo prazo se a gente não tiver aumento de produtividade. E quando a gente olha para esses dados recentes, é exatamente isso que a gente tem visto. Ou seja, nós temos piorado a qualidade desse PIB, apesar de um crescimento de curto prazo relevante. Então, sim, nós temos algumas preocupações pela frente aí para 2025, com certeza. Eu queria perguntar para vocês por que o dólar deu esse pulo? Por que o dólar subiu e como é que as políticas econômicas do governo estão impactando não só o dólar, mas o mercado de uma forma geral? Bom, tem a ver com fiscal. Tem a ver com um governo que não está disposto a fazer a lição de casa. Igual quem está assistindo a gente em casa tem que ter responsabilidade com suas contas, um governo também deveria ter.
Se você não tem, você sinaliza para o mercado, para os agentes financeiros, o mercado, né? Aquele ente que todos adoram apontar e que na verdade são milhões de pessoas, empresas, fundos, dinheiro de aposentados que estão atuando, né? Então o que você sinaliza para o mercado é que as coisas vão piorar. O mercado responde na taxa de juros que eu falei e responde, uma das vias de resposta é o dólar. Quando você fala de déficit fiscal, vamos explicar para as pessoas que estão assistindo, você fala de um governo que ele gasta mais do que arrecada. Então ele recolhe impostos e apesar da carga tributária no Brasil ser muito alta, o governo consegue gastar mais do que isso e não há sinais de que vá haver uma mudança nesse tipo de comportamento. Por favor, Jonathan, o seu... Olha, quando a gente olha nos últimos 10 anos, nós temos um crescimento do endividamento do governo, consequentemente dos gastos do governo, a uma taxa de 11% ao ano. Enquanto a arrecadação é quase que a metade disso. Ou seja, é preocupante, porque essa conta no longo prazo não fecha. Não à toa que a gente tem visto que nos últimos anos a relação de PIB em relação à dívida, né, dívida sobre PIB, vem crescendo. Então isso sim é preocupante, né? É mais ou menos como dizer que você tem um gasto na tua família que você não consegue pagar e você está rolando isso no cartão de crédito, nos juros abusivos que às vezes a gente vê. É mais ou menos o que o governo tem feito. Até quando isso é possível? Até quando os investidores vão topar rolar essa dívida? Que passa a ser uma grande preocupação, né? Então, olhando para frente, se a gente não vier com um novo anúncio aí em 25 de cortes mais fortes no orçamento do governo, possivelmente a gente vai continuar vendo essa perspectiva de deterioração da economia. Então, a gente tem aí uma situação que eu queria que vocês me ajudassem a explicar para quem não está assistindo em casa. O Estado brasileiro tem uma dívida, a dívida pública, que se eu não me engano está na ordem de 9 trilhões de reais, né? É uma dívida que faz com que o governo tenha que pagar juros. Então, todos os anos o governo paga os juros da dívida e essa dívida continua crescendo. Nenhuma dívida pode crescer indefinidamente. Chega uma hora que ou você paga a dívida ou você não consegue mais nem que as pessoas te emprestem dinheiro. Como é que alguém pode dormir tranquilo com a dívida que só cresce e continuar com o comportamento de gastar mais do que recebe e a dívida aumenta? Qual é a lógica disso? Onde é que isso acaba? Não deveria poder dormir tranquilo. No final das contas, se esse ciclo se perpetuar, esse círculo vicioso, né? Não virtuoso, vicioso, você começa a ter grandes problemas. Então você vai ter uma relação dívida sobre PIB, igual o Jonathan comentou, que começa a atingir patamares que você não consegue mais pagar essa conta. Talvez quem esteja em casa consiga relacionar com pessoas que tomam muita dívida e os juros começam a ficar muito alto e o custo de pagar a dívida já fica maior. É aquela dívida de cartão de crédito. Você faz uma despesa de 3 mil reais, daqui a um ano está em 40 mil reais o saldo devedor e você não tem mais como pagar. E a sua renda não é mais suficiente para pagar aquilo. Então a gente está nesse ciclo hoje. A gente tem uma renda que hoje, ela em relação ao que o crédito, né, o que a dívida do governo cresce, ela cresce mais lentamente. Então você tem uma dificuldade futura, que é o que o mercado está enxergando, é que o mercado está dizendo, governo, para de gastar porque futuramente você vai ter dificuldades para pagar essa conta, né? Enfim, o certo seria um freio de arrumação nesse momento. E é o que o mercado vem pedindo, e de novo, o mercado não é uma pessoa só, são milhões de entes atuando, mas não é porque é melhor para o mercado, é porque ele está enxergando que lá na frente, é uma questão matemática, lógica, lá na frente haverá problemas. A gente já viu isso acontecer em outros países. A Argentina aconteceu, agora está num movimento contrário. A Turquia aconteceu isso. E são exemplos que o Brasil deveria se inspirar e tentar aprender um pouco para não cometer o mesmo erro, né? É um erro que é completamente evitável, Mota. Então, aí eu vou devolver a pergunta para o Jonathan, complicando um pouquinho. Me parece que existem duas escolas de pensamento econômico quando se trata de gastos de governo. Há quem defenda a posição de que o governo tem que gastar o mínimo possível para cumprir a sua missão,
o governo tem que ter a austeridade. Eu diria talvez seja o que o Milei representa hoje na Argentina, o que o Trump pretende fazer nos Estados Unidos com o Departamento de Eficiência Governamental. Mas existe uma outra escola de pensamento que diz que, para o governo, quanto mais gastar, melhor. Que os gastos do governo movimentam a economia. A gente vê, inclusive, economistas até com certo renome defendendo essa posição. E o que eu te pergunto é o seguinte, Jonathan, por que o mercado financeiro aparentemente se surpreendeu com o que está acontecendo hoje no Brasil? Não seria de se esperar, dada a visão que algumas das principais figuras do governo têm a respeito de gastos do governo? Eu acho que sim, quando a gente olha para as promessas de campanhas que foram feitas, elas todas foram feitas em cima de mais gastos. Não deveria ser surpresa para o mercado que isso iria acontecer. Mas, ao mesmo passo, a gente tem uma surpresa da velocidade que esses gastos vêm ocorrendo, né? O anúncio que teve recente sobre o pacote fiscal, com a ideia de corte de custos, foi completamente ofuscado por uma isenção fiscal do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000. Fazendo um comparativo aqui bem simples, se você pegar uma pessoa que ganha R$5.000, nós estamos falando de mais ou menos uns R$400 a mais por mês que ela vai ter por ter essa isenção. Nós estamos quase igual ao que foi o auxílio da pandemia, que foi por volta de 600. Então nós estamos adicionando um consumo das famílias que já vem sendo alto com esse novo anúncio. Se isso não vai passar no Congresso, são outros 500. Mas o governo quer fazer isso. E isso passa a ser preocupante, né? Tem um ponto que eu acho que é legal da gente falar aqui sobre juros, né? Nós temos que parabenizar o governo por isso, porque nós estamos entre os top 5 maiores pagadores de juros da dívida, né? O Brasil paga quase 6% do PIB em juros. Ou seja, isso é bastante relevante. Ao passo que se a gente estivesse no caminho contrário, fazendo o caminho de austeridade, ou seja, nós deveríamos estar diminuindo de endividamento, consequentemente, podendo ter juros menores, e as famílias consumindo porque os juros são menores, e não porque está tendo auxílio do governo, isso seria muito mais sustentável, né? O que a gente não está vendo acontecer. Não me parece que a gente vá para 25 e 26 anos de eleição com austeridade. Pelo contrário, os anos próximos de eleição são exatamente o inverso. São anos de muita gastança do governo brasileiro. E possivelmente, se não tiver algum grande freio, alguma grande mudança, possivelmente vindo do Congresso, a gente vai ver, na verdade, mais gastos e, consequentemente, aumentando esse endividamento. Aí eu aproveito para perguntar para vocês sobre os juros. Eu vi recentemente um ranking mostrando que o ranking que eu vi dizer que o Brasil é o país, entre um número enorme de economias, o que mais paga juros em percentual do PIB. E muita gente reclama que os juros no Brasil estão altos demais, os juros são um absurdo. Por que isso acontece? Dá para baixar os juros com uma canetada? Eu queria que vocês aproveitassem e avaliassem também como é que vocês veem o trabalho do Banco Central no Brasil. Primeiro ponto, tem dois tipos de juros, tá? Quando a gente fala. Tem os juros, que é aquele que a gente vê nos jornais, que é o do Banco Central, estipulado pelo Banco Central, a Selic, que é de curto prazo, é o juros que o Banco Central utiliza para tentar domar a economia e afeta o longo também. E tem os juros que o mercado define, que são esses milhões de players que compram e vendem, que definem esses juros longos. O juros longo afeta muito mais a vida das pessoas do que o curto, porque é o que define custo de empréstimos, seja imobiliários, para uma empresa empreender um novo projeto, enfim, tudo que mexe com a economia real de fato, né? Então, quando você tem um governo que não é firme no fiscal, que é o ponto central aqui, você leva a economia a um juros de equilíbrio juros longo de equilíbrio maior. E tem um custo altíssimo isso para a economia. Você vai rodar muito menos do que você poderia rodar. Então existe uma relação direta entre o governo, o controle ou falta de controle de gastos do governo com os juros. Sim. Quem define os juros não é um desejo do presidente do Banco Central, não. Mas os juros são um reflexo. Se o governo gasta muito e sabe que está gastando, ele sabe que isso vai ter impacto nos juros. E que leva para essa briga que existe hoje da política com o Banco Central, né?
O Banco Central, ele tem somente uma ferramenta na mão, é a ferramenta do controle desses juros de curto prazo, da Selic, que de certa forma afeta um pouco no longo, mas é de forma limitada. Não adianta nada você ficar batendo no Banco Central e ao mesmo tempo continuar gastando muito. Ou seja, sinalizando que você vai continuar sendo perdulário com seus gastos. E isso vai levar a um juros mais alto de longo prazo, né? Você começa a faltar dinheiro, efetivamente, para pagar tudo isso, para rolar essa dívida. E aí não tem outro sentido a não ser o juros subir. Se você tem mais dívida do Brasil sendo colocada no mercado e você tem um certo número de compradores, quanto mais dívida você coloca, maior vai precisar ser a taxa daquela dívida para conseguir que os compradores absorvam. E é isso que a gente vê acontecendo hoje. Então é politicagem no final, tá, Mota? E é triste, porque já deveria ter sido aprendido, mas é o que a gente está vivendo hoje, e de novo, sem sinal de mudança, que seria o esperado. Infelizmente, a gente vai trilhar essa rota, é o que eu avalio para 2025. João. Economia é um negócio muito parecido com o Lego, Mota, porque não adianta nada o Banco Central independente elevar a taxa de juros, como o próprio Cavendish falou, enquanto do outro lado o governo vem gastando cada vez mais. As políticas econômicas elas precisam ser encaixadas de uma certa forma que a gente consiga no médio ou longo prazo ter juros menores. Isso não vem ocorrendo. Na verdade, a gente tem visto movimentos completamente opostos entre o que o governo faz e o que o Banco Central tenta corrigir. Mas sem o governo diminuir custo, diminuir gastos, dificilmente a gente vai ver o Banco Central conseguir corrigir isso por si só. Precisa que essas duas coisas estejam alinhadas, e hoje isso não ocorre, né? Acho que essa é a grande questão que a gente tem visto nos últimos anos. A gente precisa sim ver um corte de custos relevante para que a gente consiga diminuir, consequentemente, a taxa de juros e passe a ter investimento em capital fixo, né, ou seja, bens e maquinários, que elevem a produtividade. Esse gasto por si só, com as famílias, sem o aumento da produtividade no tempo, com certeza ele não é sustentável. E eu acho que piora esse cenário a política de fazer aumento real do salário mínimo, que não corresponde a um aumento de produtividade, né? Então as pessoas estão ganhando mais, mas elas não estão produzindo mais. Exatamente. Provavelmente, né? Não, assim, isso é uma cadeia de várias coisas, né? Quando a gente tem um aumento de salários do judiciário, isso vira uma cascata para todo o funcionalismo público. A gente tem gastos cada vez mais relevantes com auxílios. Muitos desses bastante questionáveis. Eu vi uma entrevista recente do prefeito de Chapecó, um negócio bastante interessante. Lá existem mais ou menos 7 mil pessoas que recebiam Bolsa Família. Ele passou a tentar cruzar algumas dessas informações e via que existia muitas pessoas que recebiam Bolsa Família e ao mesmo tempo tinham empregos informais. Ou seja, existe uma falta de fiscalização porque com certeza o governo poderia enxugar custos enquanto não enxuga, enquanto vem aumentando cada vez mais esses auxílios, consequentemente aumentando os gastos do governo. Então, se houver da parte de governos aqui, de todas as esferas, uma vontade em fazer uma fiscalização melhor, a gente conseguiria com certeza começar a diminuir esses custos e consequentemente ter juros mais baixos. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta difícil para vocês. Qual é a expectativa de vocês para a nova gestão do Banco Central? Esse Banco Central vai baixar os juros à força? E se ele fizer isso, quais serão as possíveis consequências? Bom, o que o mercado espera hoje é que ele seja um Banco Central técnico. Tá? Isso que está no preço do mercado, na minha avaliação. Ele teve uma indicação que, quando você olha a proximidade do novo banqueiro central, né, o presidente do Banco Central, o Galípolo, ele tem uma proximidade política com o governo atual. Ele é muito próximo ao Haddad e a outras partes do atual governo. Isso me preocupa. Me preocupa porque se você já tem hoje uma situação que tem um governo que busca esse atrito com o Banco Central, volta e meia, tenta jogar a culpa dos juros altos no Banco Central e assim por diante, será que num momento de estresse, Mota, e isso acontecer novamente, por qualquer motivo que seja, esse novo banqueiro central, que é muito mais próximo desse partido, desse governo atual, ele vai ter a firmeza
de seguir a linha técnica que deve ser seguida? Digamos, aqui colocando, vai precisar eventualmente continuar aumentando a Selic. É o que tudo indica, a inflação está mostrando força, tudo indica que 2025 vai precisar que esse movimento prossiga. Será que lá pela metade de 2025, se o Lula chega e fala, Galípolo, publicamente, não estou nem falando publicamente, será que não vai exercer nenhum tipo de força? Eu me questiono isso, eu fico um pouco preocupado com isso. Eu acho que o mercado, em alguma medida, estava, hoje está menos, e talvez volte a ficar em 2025 por conta dessa dinâmica, que pode ser uma dinâmica complicada e que a gente já viu no passado. A gente vai voltar para... Quais seriam as consequências de uma decisão de baixar os juros de qualquer jeito? Porque isso é a coisa politicamente... A tal curva de juros longa que a gente estava falando, que impacta a economia real, ela explodiria. O dólar também subiria muito. Porque uma das ferramentas para controlar o dólar é esses juros de curto prazo, a Selic, que traz mais dólares para o Brasil, torna mais atrativo trazer dinheiro para o Brasil porque o juros está mais alto. Então você veria provavelmente um dólar mais alto, uma curva longa de juros mais alta. Então uma atividade mais fraca, uma economia mais fraca, real, e provavelmente mais inflação, vinda principalmente por conta do dólar mais alto, que a gente também já deve começar a observar por conta desses últimos meses. Seria uma piora desse quadro atual, seria a continuidade disso e poderia ser bastante ruim se seguir nesse caminho. A Turquia seguiu um caminho parecido com isso, é um caso que o nosso governo poderia dar uma estudada para não cometer os mesmos erros. Me traz um pouco de preocupação isso, né, Mota? A gente já viu isso acontecer no passado no governo Dilma. Como era falado na época, a gente desceu os juros à marretada. E as consequências foram desastrosas. Nós tivemos inflação de 10,67 na época, considerando que muitos dos preços que mais impactam eram administrados. Ou seja, tinham limites de quanto poderiam subir e ter correções. Então isso é preocupante. Sobre a questão se o próximo presidente do Banco Central vai fazer isso, acho que o brasileiro é um país esperançoso, eu também sou. Eu espero que isso não aconteça, porque a gente já viu o desastre que foi no governo Dilma, que culminou no impeachment depois, por conta de toda a situação econômica. Eu tenho esperança que não, tá, Mota? Mas eu acho que tem bastante dúvida no mercado em relação a isso. E aí a gente tem um fator complicador, que é o novo governo americano. Como é que vocês esperam que esse fator influencie nessa dinâmica aqui do Brasil? Assim, a esperança, como disse o Jonathan, é que seja favorável, né? A gente é brasileiro e não pode desistir, mas... Porque ele, como você já tinha mencionado também, Mota, ele vai trazer o Elon Musk e o Vivek, que vão tocar lá o tal de Departamento de Eficiência Governamental e que tem prazo para finalizar esse departamento. Eles vão ter em torno de pouco menos de 2 anos para isso. Então eu acho que eles vão vir já com bastante coisa de início. E poderia ser uma coisa que inspirasse o Brasil positivamente, né? Assim como os nossos vizinhos argentinos, o trabalho que vem sendo feito lá recentemente pela gestão do Milei, né? Agora, se não influenciar, a gente vai estar então numa trilha ruim. Você vai ter os Estados Unidos entrando numa trilha de correção de curso, né, fiscal. Você tem os nossos vizinhos argentinos aqui numa trilha boa. Talvez outros países, até países europeus que também estão numa trilha difícil agora, possam se inspirar também nos Estados Unidos. Você já começa a escutar nos Estados Unidos, na Europa, desculpa, alguns partidos com esse discurso mudando, né? Um zeitgeist diferente, já sente cheiros novos no ar. Então, se você tem um mundo que, de repente, vai mais para esse lado do ajuste fiscal e o Brasil no desajuste, vai ficar ainda mais difícil a nossa vida. Vai ficar muito mais difícil, porque a distância que a gente vai estar correndo em relação ao restante vai ser ainda maior. Porque hoje a gente não está fazendo a lição de casa, né, no fiscal, mas a gente tem diversos países que não estão fazendo, Estados Unidos entre eles. Se amanhã você tem diversos países que começam a ajustar e você está no time que não ajustou, menos recursos ainda que vão sobrar para você no mundo, nessa guerra que é global por recursos, por investimentos sejam investimentos financeiros, investimentos que gerem empregos na economia real, sejam quais forem os tipos de investimentos. A gente certamente vai sofrer mais com isso, nesse cenário dos Estados Unidos organizando a casa e influenciando outros países, se a gente não organizar. Já teve algumas falas públicas do Donald Trump no Twitter, falando um pouco disso, né? Sobre
Primeiro, olha só, não tentem fazer uma nova moeda dos BRICS para combater o dólar, né? Se isso ocorrer, eu vou taxar vocês. Já teve anúncios de que vai haver taxação de alguns países em específico. Mais pesado em todos, China. Isso já veio desde a primeira eleição dele. México e Canadá, se eu não estiver errado. Ainda diretamente, não teve nenhum anúncio para Brasil. Mas se a gente continuar numa política ruim, como nós estamos, e de combate aos Estados Unidos, né, ou seja, possivelmente nós podemos ter problemas também vindo. Tem impacto a gente não ter feito o dever de casa e ver países emergentes sendo taxados pelos Estados Unidos, ou seja, aumentando a força do dólar perante o mundo? Tem, bastante. Se a gente não faz a lição de casa e ainda com pequenos problemas entre os dois governos, a gente ainda vem com uma taxação para o Brasil, é péssimo para a gente, né? A gente já está numa situação delicada e passaria a ter um problema maior. Eu espero que o governo consiga não fazer esse desalinhamento com os Estados Unidos. Seria muito ruim para a economia brasileira. Bom, eu queria que vocês me ajudassem a entender uma coisa que para mim é um mistério. Dizem que a taxa de desemprego no Brasil está baixa, que há muito emprego, mas o Brasil tem 50 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Na minha cabeça, pelo menos uma boa parte dessas pessoas está desempregada. Me ajuda, Cavendish. Bom, tem uma questão aí, que a forma que é calculado isso. Só é considerado desempregado quem está ativamente procurando emprego. Então, você pode às vezes olhar o número de desempregados numa economia, nos Estados Unidos também é assim, e achar que está baixa e de fato até pode estar em comparativos históricos, quando na verdade está aumentando a camada de pessoas que vivem do Estado. Os Estados Unidos também passou por um processo similar nos últimos anos. E é o caso do Brasil, é o número que você citou. A gente tem um exército de pessoas que não trabalham, que vivem com recursos do Estado e que não são consideradas desempregadas. E se amanhã esse número for 60 milhões, for 70 milhões, a taxa de desemprego não vai considerar isso, né? Então você tem poucas pessoas produzindo e muitas que vivem às custas do Estado. É lógico que o Bolsa Família tem os seus méritos, né? Tem pessoas que realmente necessitam, mas o que o Jonathan falou também anteriormente faz sentido, de fazer um pente fino, talvez tenha muito exagero. E o que você quer é uma ajuda social que seja uma ponte para o emprego. No final do dia, a melhor ajuda que existe é um emprego, né? Não existe programa de Estado melhor do que um emprego. Então, é um problema e tem a ver com a contabilização. E as pessoas precisam entender isso para, de repente, não ficarem repetindo depois que a taxa de desemprego é super baixa e tal, quando, na verdade, podem ter subterfúgios que estão sendo utilizados para tanto. A frase do Ronald Reagan fala muito disso, né? O melhor programa social que existe é o emprego. E quando a gente olha esses números, eles são bastante diferentes da realidade, né? Como você acabou de colocar, são 50 milhões de pessoas hoje que dependem de um auxílio governamental. Se a gente fizer a conta seca, vamos dizer assim, ou seja, pessoas que estão ativamente trabalhando e as pessoas que não estão trabalhando, esse número é muito pior. Se a gente englobar só os 50 milhões de auxílio governamental, possivelmente esse número mais que triplica. Então, é a forma como é calculada que dá uma certa maquiada, vamos dizer assim, e parece que as coisas estão tudo bem. Seja o cara que recebe hoje um auxílio do governo, seja aquele que, depois de muito tempo procurando emprego, nem sequer procura mais. Então, se a gente soma essas coisas, esse número é bem mais alarmante do que o atual número divulgado pelo governo. Agora eu queria mudar um pouco de assunto e perguntar a vocês sobre investimentos. Compensa investir na Bolsa Brasileira? O Brasil é um país que oferece condições suficientes para que a gente pegue a nossa poupança e compre ações e que isso seja um bom investimento? Bom, uma coisa que eu sugeriria a quem está assistindo se você está pensando nisso, pense em relação ao dólar sempre. Porque o que acontece? Países que passam por esse processo de inflação alta, que a gente pode estar entrando, se não tomar cuidado, você enxerga, por exemplo, bolsas que continuam subindo. A bolsa da Venezuela, na moeda da Venezuela, seguiu subindo. A da Argentina, há muitos anos subindo em pesos argentinos.
O que não quer dizer que seu dinheiro está valendo mais no contexto internacional. Se você colocar ele frente a um dólar, ao euro e outras moedas fortes, você perdeu. Então, você tem que sempre olhar, seria o meu conselho a quem está assistindo, em dólar. Tá bom, eu ganhei 10% na valorização de uma ação aqui no Brasil, 15, 20, tá certo. Mas e o real? Como performou nesse período? O real desvalorizou quanto? Se o real desvalorizou mais que isso, você efetivamente está perdendo dinheiro no cenário internacional. Por mais que você ache que você está ganhando aqui no Brasil, mas o seu dinheiro está reduzindo em dólares. Sob esse ponto de vista, compensa investir na Bolsa Brasileira? É a pergunta do milhão, mas vou pôr o meu na reta aqui, Mota. Eu acho que 2025, se começar a existir, se piorar bastante, a economia real em especial, e começar a existir presságios de alternância de poder para 26, eu acho que a Bolsa pode começar a subir e em um momento que você vai ver a economia real piorando. Que vai ser até algo estranho, porque hoje você tem uma Bolsa muito fraca, muito barata, com a economia real ainda forte. E ano que vem, se acontecer essa ideia de alternância de poder para um governo mais responsável começar a ganhar força, é possível que a gente veja o PIB caindo, o desemprego aumentando e o mercado melhorando, que é muito louco, porque as pessoas têm que entender que o mercado lida com expectativas e não o que o PIB está fazendo necessariamente. Quando você compra uma ação, você está apostando que no futuro a economia vai melhorar, as empresas vão lucrar mais e a sua ação vai... Então eu vou te dar uma resposta malucada. Se a economia piorar, eu acho que a Bolsa pode melhorar. Não faz sentido, né? Eu sei, mas sempre expectativas, tá? Claro, Jonathan. Eu acho que quando a gente olha investimento em empresas, né, ele passa por uma divisão de conseguir separar o joio do trigo. A gente tem setores que são completamente dependentes de consumo, como o setor de varejo, que há anos vem tendo problemas. Por outro lado, você tem alguns setores que têm um pricing power, ou seja, conseguem repassar custos de inflação, etc., para o consumidor final, e que esses tendem a performar bem. O que a gente olha no cenário atual a gente tem ativos muito descontados, mas sem nenhum gatilho para que eles passem a valorizar. Então, sim, talvez faça sentido para quem tem um bom perfil para isso, mas depende de alguns gatilhos que a gente não tem visto do governo atual. Setores esses que têm esse poder de repassar tendem ao longo prazo terem bons retornos, como setor de energia elétrica, saneamento, bancos, telecom. Mas, de modo geral, a grande maioria depende de gatilhos realmente de uma melhora fiscal, ou seja, das expectativas, como o Cavendish falou, para que aí sim a gente passe a ter um fluxo comprador desses ativos. Hoje a gente não tem visto esse fluxo acontecer. A gente ouviu falar que tem acontecido nos últimos meses uma fuga de investimentos estrangeiros da Bolsa. Isso é verdade? E se é verdade, por que o investidor brasileiro está saindo do Brasil? Estrangeiro está saindo do Brasil? Eu acho que assim, né? Tudo no mundo hoje, como é extremamente conectado, o investidor ele passa a olhar o custo de oportunidade, ou seja, vale a pena eu investir no Brasil, dada todas as mazelas que a gente tem visto, vis-a-vis o retorno que eu tenho hoje em países desenvolvidos? Me parece que não. Então, se você olhar ao longo de 2024, mais de 30 bilhões de reais saíram da Bolsa Brasileira de investidor estrangeiro. Ou seja, o investidor estrangeiro tirou dinheiro daqui ao longo de 2024. A gente só vai ver isso acontecer se a gente tiver de novo uma mudança fiscal no país, onde projete que a gente vai melhorar a economia a longo prazo. Não me parece que vem acontecendo, tanto é que o estrangeiro vem tirando dinheiro há bastante tempo, e quem tem comprado esses ativos aqui tem sido o investidor local, né? Tendo a esperança de que lá na frente isso vai mudar. Mas o investidor estrangeiro tem realmente saído da Bolsa Brasileira. Quer comentar, Cavendish? É o lado trágico da coisa, né? E o investidor estrangeiro, ele sempre olha para frente. Vamos voltar de novo para a Argentina. Tem que usar esses exemplos porque são os exemplos que parecem com a nossa situação atual. Se você olhar no detalhe, a Bolsa Argentina começou a performar bem quase um ano antes da eleição do Milei. O investidor estrangeiro, que provavelmente estava colocando recursos lá, alocando, sabia que o Milei seria eleito? Não. Mas a expectativa era uma expectativa de que haveria alternância de poder para um governo muito mais responsável, um pouco mais responsável
né? E isso já gera uma expectativa melhor e que pode trazer aí essa subida até no momento que a economia ainda vai mal, né? Então, passa pelas nossas... A gente precisa ajustar a nossa casa, não tem o que falar, precisa ajustar. E se não ajustar esse governo, que haja uma alternância de poder e que permita que isso aconteça. Não dá para seguir do jeito que está indefinidamente, é impossível, a conta não fecha, é matemático. E agora eu vou pedir a vocês, vou fazer uma pergunta difícil, né? Eu estou pensando nas pessoas como eu, que não tem qualquer controle, o cidadão comum não tem qualquer controle sobre o quanto o governo gasta ou deixa de gastar, ele não tem controle nenhum sobre taxa de juros, sobre o valor do dólar, mas ele quer se proteger, ele quer proteger o seu patrimônio, que pelo menos ele não perca muito. Qual é a melhor estratégia? Eu sei que isso é uma coisa delicada, depende da situação de cada um, depende dos objetivos, mas de uma forma geral, quais são boas estratégias que as pessoas podem adotar para proteger o seu patrimônio? Eu costumo brincar com os nossos investidores que você dolarizar o patrimônio é legítima defesa, né? Eu não posso, de nenhuma forma, decidir quanto o governo gasta, eu não posso decidir quanto o Banco Central sobe ou não os juros, e muito menos decidir o que está acontecendo com a política no país. Mas, por outro lado, eu posso decidir não estar mais nesse país investindo. Então, é relevante para que as pessoas entendam isso eu falo há muitos anos já para os nossos investidores, que você tenha parte do recurso dolarizado, né? Ou seja, numa moeda forte e fora da jurisprudência brasileira, para não ter problemas como a gente tem visto recentemente. Nossa moeda, nos últimos anos, valorizou mais de 50%. Nós estamos dizendo que nosso poder de compra em relação ao mundo caiu muito, né? Vou pegar aqui dados mais recentes. Uma pessoa ganhava R$10 mil em 2019, do dia que o Lula foi preso, era mais ou menos $2.500. Se você olhar para a final de 2024, esse dado já são um pouco mais de $1.300. Ou seja, piorou muito o poder de compra do brasileiro em relação ao mundo. Isso é ruim, né? A gente tem que começar a pensar, sim, em ter uma dolarização de patrimônio, não porque existe possibilidades enormes, até que existem, mas pelo fato de você poder manter poder de compra, né? E eu vejo muitos profissionais de mercado falando algumas coisas que, para mim, soam um pouco estranho. Você deveria ter só 20%, 30% do teu patrimônio dolarizado. Quando a gente olha o consumo das famílias, cerca de 30% a 40% tem um fator dólar envolvido. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que negócios que nós temos no Brasil, imóveis, não vão sair daqui, né? Ou seja, possivelmente da parte dolarizada, uma parte relevante deveria estar fora para que você tenha ali um equilíbrio entre Brasil e uma moeda mais forte como o dólar. Então, normalmente eu olho sempre o patrimônio como um todo e indico que façam esse movimento. Dá para fazer esse movimento apostando de uma única vez? O dólar agora está 6, ligou o alerta de muita gente? Talvez não, mas o ideal é que seja feito isso ao longo do tempo, porque no longo prazo, dados os diferenciais de produtividade, de juros do Brasil com os Estados Unidos, o dólar vai sempre ir para cima. A não ser que a gente tenha um novo boom de commodities, que eu acho muito difícil, como aconteceu nos anos 2000, com a China crescendo 10%, e agora com a dificuldade de crescer 5%. Acho muito difícil a gente ter um novo boom de commodities onde fortaleça o real perante o dólar. Então, sim, a longo prazo, os investidores brasileiros deveriam ter uma parcela dolarizada do seu patrimônio como um todo, não só da parte líquida. Eu deveria repetir tudo que o Jonathan falou. Eu falo as mesmas coisas para os meus clientes. É muito similar. E é essencial ter uma parte da carteira dolarizada, o que é cada dia mais fácil para todos os bolsos. É importante também deixar bastante claro isso. O que precisa talvez ser notado, né, já entra nas nuances. Nem todo mundo pode deixar um percentual alto no exterior. Então também cada um tem que pegar e entender o que dá, o que não dá, porque tende a ser um valor, quando eu converso com os clientes, que fica para um tempo maior, para prazos maiores, né? Que tem um custo sempre de tirar do Brasil e trazer de volta. Não é um custo tão baixo fazer o câmbio de ida e volta. Então, só para ter isso em mente também. Mas sem dúvida, não faz sentido você ter um percentual alto dos seus recursos no Brasil. Fazer aqui um trabalho. Imagina que você escute sobre uma pessoa da Indonésia, Mota. Na Indonésia, você deve ter uma percepção sobre a Indonésia. Um país subdesenvolvido, que está crescendo e que tem um enorme risco.
Você aceitaria colocar todo o seu dinheiro na Indonésia? 100% dos seus recursos? Não, né? Provavelmente a resposta seria não. E provavelmente a maior parte das pessoas. Não faz sentido você, brasileiro, ter 100% dos seus recursos no Brasil. Para um americano, a Indonésia e o Brasil não são tão diferentes. Não existe uma diferença tão gritante em termos de risco, né? Então, esse tipo de exercício, acho que ajuda as pessoas a entenderem a necessidade de ter uma parte fora. E é algo que boa parte do mundo, o mundo mais rico ou em desenvolvimento mais avançado, já está acostumado a investir em dólares, investir no exterior. Um europeu está acostumado com isso. Um chileno está acostumado com isso. Um argentino está acostumado com isso. O mexicano também. E o Brasil, na época da hiperinflação, isso era uma estratégia muito comum. A maioria das pessoas não viveu essa época, né? Vocês não viveram essa época. Eu vivi a época da inflação de 70% ao mês. Dolarizar era mais defesa ainda do que hoje, naquela época. E hoje eu acho que há muito mais facilidade do ponto de vista de tecnologia e de serviços para se diversificar o investimento. Assim, não quero reduzir, mas hoje em dia é muito fácil. É muito fácil e você faz tudo legal. Naquela época, ainda as pessoas tinham que recorrer a alguns tipos de caminhos que talvez não fossem os melhores. Uhum. Hoje em dia existe uma plétora de opções para você fazer isso de forma digital, rapidamente, com ótimos assessores, como eu e Jonathan, mas com tantas pessoas que estão nesse mercado. Você não precisa de assessores, você pode fazer sozinho. É bastante fácil e dá para começar com pouco recurso. Então, não é mais uma coisa de rico nem de empresário. É uma coisa que cabe no bolso de todo mundo hoje em dia. Eu aconselharia ter uma parte fora do Brasil. É legítima defesa. E em relação a imóveis, como é que vocês veem investimento em imóvel? Durante muito tempo no Brasil, imóvel foi o porto seguro, né? O primeiro grande investimento que o brasileiro fazia era comprar uma casa própria. E aí só depois que você tinha o seu imóvel, você avançava. E tem muita gente ainda hoje que ainda acredita que imóvel é um porto seguro. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente tem um problema grande, Mota, no Brasil de educação financeira, né? Se a gente olha para os indicadores de mercado imobiliário, índice do FIPZAP, por exemplo, de 2008 para cá, nós estamos falando de um retorno de inflação mais 3. Se tivesse investido num título do governo que paga inflação mais 6, esse retorno teria sido melhor. Se tivesse investido num título como o Tesouro Selic, melhor ainda esse retorno. Então, um imóvel é um porto seguro, né? As pessoas batem ali para ver o tijolo, mas não necessariamente seja o melhor investimento. Quer dizer que nenhum imóvel é bom? Não, talvez imóveis bem localizados, né? Imóvel é muito localização, talvez faça um sentido. Mas não é para qualquer um. Tem que saber, tem que conhecer para decidir no investimento imobilizado fazer realmente sentido vis-à-vis o investimento financeiro. Talvez falte, de novo, educação financeira para que as pessoas entendam essas comparações e talvez pudessem estar tendo retornos melhores. Com certeza. A gente estava outro dia falando sobre educação aqui, falando que a gente na escola aprende tanta coisa que a gente acaba não usando para nada e a gente não aprende, por exemplo, matemática financeira, a fazer contas básicas, né, que prejudicam as pessoas. Agora, eu queria entrar agora em outro assunto também que captura a imaginação das pessoas, que são as criptomoedas, especialmente o Bitcoin. E eu estou falando com o Bitcoin com gosto amargo na boca, porque o Bitcoin deu um pulo aí e eu não consegui aproveitar. Como é que vocês veem criptomoedas e Bitcoin especialmente? Bom, hoje que a gente está gravando, passou de 100 mil dólares, então o gosto amargo está aumentando, o FOMO está aumentando, né, de quem está fora. Eu gosto, Mota, eu já participo desse mundo faz tempo, eu acho que tem valor por ser uma reserva de valor que você pode guardar fora dos mercados de capitais tradicionais, fora do alcance de governos. E isso por si só, para mim, já tem algum valor. Assim como o ouro tem valor também de reserva, eu acho que isso por si só já garante algum valor. Muito se discute qual que é o valor do Bitcoin, enfim, eu acho que o principal valor está nisso. Ele é uma forma também de se proteger do real, né? Então ele é muito mais linkado ao dólar, né? Muito mais pensado em relação ao dólar do que qualquer outra moeda. Então também é uma forma de se proteger de uma moeda que se desvaloriza muito, que nem aparenta ser o caso da nossa e que deve prosseguir, né? Em 25. Eu acho que vale ter na carteira, mas cuidados precisam ser tomados. É um mercado novo e que está começando a ser regulado no Brasil e no mundo. Então ainda existem muitos golpes, existem ainda situações que prejudicam o cliente.
Então, a quem quiser entrar nesse mercado, eu só digo que A, estude muito, B, peça ajuda de algum assessor de investimentos e saiba exatamente o que está fazendo. Não entre porque o seu vizinho entrou, o seu primo falou numa festa de aniversário. Entre porque você fez a sua lição de casa e não compra tudo de uma vez. E não entra agora que explodiu, porque não compra tudo de uma vez. Entram na alta. Que é o FOMO, né? O pessoal fica com... Você escuta seu vizinho, seu cunhado falando, você quer entrar. Mas assim, o que eu sugeriria nesses casos é compre devagar, parceladamente. Porque também se cair agora 20%, 30%, você sofre menos. Também se subir 20%, 30%, você vai continuar comprando. Você está montando a sua carteira. Né? Isso eu acho que é um erro comum que as pessoas cometem de querer comprar tudo de uma vez só quando está todo mundo falando. Usualmente não termina bem quando se toma esse tipo de estratégia. Eu acho que é um negócio interessante esse mercado de cripto, porque a ideia inicial do Bitcoin, como você acabou de colocar para a gente falar, ele veio de um princípio pós-2008, pós-crise dos Estados Unidos, com um princípio muito claro. Nós estamos tendo um problema no sistema financeiro mundial, os bancos centrais vêm gastando excessivamente, logo eu gostaria de criar algo que eu não tivesse inflação, pelo contrário, eu tivesse deflação desse ativo. Então ele foi criado com um princípio, posso dizer assim, contra o que vinha acontecendo ao longo dos últimos anos no mundo todo. E no Brasil não é diferente. O efeito disso que a gente tem visto é que esse ativo que valia centavos de dólar passou a valer 100 mil dólares agora recentemente. De novo, é um ativo novo, é um ativo extremamente volátil, talvez não encaixe para todos os estômagos uma posição grande, mas eu acredito que você ter um percentual, né, pequeno ou comprando ele ao longo do tempo pode fazer bastante sentido olhando para o longo prazo. O pessoal faz algumas brincadeiras, né, dizendo, imagina você daqui 30 anos falando pro teu filho, eu nunca tive um Bitcoin. E o teu filho fala, meu Deus, meu pai era um grande idiota. Então, pelo menos alguma coisa você deveria ter, né? Pelo menos para ter uma história para contar para os filhos e netos. É o equivalente você ter tido uma chance de comprar um terreno na Avenida Paulista quando era tudo mato e você achou que não ia dar em nada, ele não comprou e hoje está arrependido. Todo mundo tem uma história dessa para contar, né, Mota? Todo mundo. Eu acho que isso é importante, né? Porque todo mundo que investiu alguma vez na vida investiu pelo menos uma vez errado ou deixou de investir em uma coisa certa. Sim. Se você não tem esses arrependimentos... Sempre tem um tio que te conta uma história numa festa. Se eu tivesse investido naquilo... É normal, é normal. Eu tenho várias histórias dessas companhias de tecnologia quando lançaram os seus IPOs e eu não comprei porque achei que não ia dar em nada. Enfim. Agora, já que a gente falou de Bitcoin, eu queria falar do tal do Drex, que é uma coisa que inspira preocupação em muita gente. Você tem uma moeda, uma criptomoeda oficial, digital, e, né, por um lado, extremamente conveniente, por outro lado, extremamente rastreável e controlável pelo Estado. Qual é a visão de vocês sobre o Drex? A questão de ser rastreável ou não, eu não vejo como um grande problema, tá? O pessoal fala, pô, Bitcoin ou criptomoeda foram usados por ladrão, por evasão de divisas, etc. Quase todos os ativos no mundo, em algum dado momento, passaram por isso, tá? Quando a gente olha para a questão do Drex, ou seja, um banco central criando uma moeda digital oficial, ele vai exatamente o inverso dos princípios que eu acabei de dizer, que foram os motivos que criaram o Bitcoin. Isso. Será que nós vamos ter dessa parcela da população que se preocupa com o que vem acontecendo no sistema financeiro, o seu apoio? Eu acho que não, né? Eu acho que as pessoas que começaram a investir em Bitcoin e acumularam muito no início foram exatamente o inverso do que a gente está olhando para um ativo digital do governo brasileiro. Agora, pode ser usado como meio de pagamento ao longo do tempo? Talvez sim, uma digitalização da economia torna as coisas mais eficientes. Mas, de novo, o princípio é completamente oposto do porquê o Bitcoin foi criado. Então, mas a pergunta é, vocês acham que existe algum risco do Estado vir a impor uma moeda digital como o Drex e dizer, olha, a partir de agora é só essa aqui, porque, como você disse, como o Drex tem características opostas ao Bitcoin, você com um toque num botão, você pode dizer, olha, a partir de agora a Cavendish não vai mais poder gastar um centavo
até que ele, né, enfim... Por coincidência, antes de entrar aqui, eu acabei de ler que saiu que existe a possibilidade de taxarem transações de cripto no Brasil via Drex, 22,5%, não sei se vai passar ou não. Ou seja, a tecnologia, ela sempre é, né, uma faca de dois gumes. Pode ser algo muito bom e que gera menos atrito para transações e vai gerar eficiência na economia, aumento de PIB, tudo que a gente quer, né? Aumento de empregos, vai tornar muito mais fácil meios de pagamento, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, se aparece um mau ator, no caso seria via Banco Central, que toma conta dessa tecnologia e quer utilizar ela para fins não muito republicanos, por exemplo, é um problema. É um problema. Sempre que você concentra muito poder num lugar só, você está criando um problema também potencial. Então é esse balanço eterno entre os ganhos tecnológicos, que são grandes. Você tem um Drex, você tem capacidade de gerar ganhos enormes por meio de transações, empréstimos, reduzir o custo desse tipo de coisa no Brasil, que é caro. Mas traz junto esses perigos. Um governo que gosta mais de taxar as pessoas vai ter muito mais facilidade, certo? Porque vai estar tudo ali, todas as transações, como se fosse poderiam criar um CPMF eterno em todas as nossas transações, se você só tem o Drex para utilizar, né? Então, vai ser sempre esse balanço entre o que pode ser o bom e o que pode ser o ruim, e a sociedade tem que estar alerta, senão... O que eu acho assim, interessante é que quando você entende o que é o Bitcoin, como ele funciona, você lê um pouco do pensamento dos economistas da escola austríaca, você vê que, primeiro, não existe nenhuma razão para o dinheiro ser um monopólio estatal. O dinheiro, na verdade, não começou no Estado. O dinheiro começou na iniciativa privada, foi uma invenção da sociedade. E existem enormes benefícios quando você tira o controle do dinheiro da mão do Estado. Teoricamente, você acaba com a inflação. Que é, como você disse, Jonathan, no Bitcoin você tem o oposto à inflação. Você tem um dinheiro que se valoriza ao longo do tempo, que é uma coisa fantástica. Mas quando você cria o dinheiro estatal oficial, você está matando efetivamente. Há uma sentença de morte para as criptomoedas não estatais. Você não tem como conviver o Drex com o Bitcoin, porque os dois querem coisas... Por exemplo, isso que eu citei agora, caso essa nova regra passe, gera um incentivo enorme a quem tem bitcoins, cripto no Brasil, tirar das exchanges do Brasil, se isso for verdade, certo? Porque você vai querer ficar pagando um imposto tão alto sobre transações aqui? Então sim, existe essa dualidade aí, Mota, aí. Tem que ver como as coisas encaminham e a sociedade tem que estar atenta, tem que fazer pressão para que esse tipo de absurdo não passe, né? Acho que no final das contas vai ser isso. E assim, a gente caminha para um mundo que cada vez teremos mais tecnologias com essas características, que dá mais poder para o Estado e, enfim, como que a gente lida com isso, né? Vocês acham que essa tendência não pode correr agora na direção contrária, agora que a gente tem um governo, né, americano com uma cabeça diferente, Elon Musk fazendo parte do governo? O que você acha, Jonathan? Mota, eu acho que tem alguns sinais assim, importantes que têm se dado, né? O Elon Musk colocar o nome do novo departamento, o nome de uma criptomoeda do qual ele é grande fã, a Doge, né? Dogecoin. Isso, algum sinalzinho tem. O Trump sinalizando e pessoas de dentro do governo mais pró-criptomoedas, tem algum sinal nisso acontecendo. De novo, se o governo brasileiro fizer uma transação dessa e dando maior poder para o Estado, possivelmente a gente vai ver cada vez mais pessoas saindo da jurisdição brasileira com seu patrimônio. A gente já veio, ao longo dos últimos anos, vendo isso acontecer e talvez esse movimento se acelere, né? Tenho certeza que ninguém quer deixar o patrimônio de uma vida ser corroído por um dedo governamental, né? A inflação ela é teimosa e a gente não percebe que ela corrói patrimônio. Imagina quando acontecer isso de um simples botão ser apertado e parte do seu patrimônio ir embora. Ou, como você colocou, o Cavendish não poder fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Eu acho que seria um grande alerta para a sociedade de que, olha, aqui nós não podemos ter recurso, como aconteceu, por exemplo, na Argentina por muito tempo, né? Os argentinos dolarizaram de forma fora da economia oficial
justamente para se defender de uma posição extremamente autoritária que vinha acontecendo e bem mal feita na economia, para que não pudesse perder o poder de compra. E ainda assim, tiveram mais de 40% da população indo para um estado de pobreza. E eu acredito que o brasileiro vai ter um pouquinho de noção para que não deixe que vá para esse caminho, né? De, olha, eu vou poder perder o meu poder de compra, eu vou ficar refém do Estado para fazer o que eu quiser com o meu próprio patrimônio. Maravilha, muito obrigado. Nós estamos chegando ao fim do programa. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado por sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.